A tia Leila, conhece a tia Leila, presidente do Palmeiras? Rapaziada, eu sou Alexandre, aqui é o canal Se Cair é Pênalti, deixa o like, se inscreva, compartilha, tamo juntos. Cara, foram me perguntar a tia Leila, vamos falar Leila, tia, né, coisa esquisita, ela sobre a saída do Abel Ferreira, porque o Palmeiras perdeu pro Cerro Porteño 1-0 em casa, na Arena Nubank, perdeu de 1-0, jogou um mau futebol, um péssimo futebol, e foi questionada se o Abel Ferreira vai perder o emprego, como é que está a situação do Abel no clube. Outro também que recebeu muito hate da torcida, muita reclamação, muita vaia, foi o Arias, ponta direita do Palmeiras, que foi comprado a peso de ouro. O Palmeiras fez um alto investimento na contratação dele e não tem respondido dentro de campo. Alguns acusam o Arias de estar se poupando para a Copa do Mundo, tirando o pé de dividida, e outros botando a culpa no Abel, falando que o Abel colocou o Arias para marcar lateral adversário, com mais funções defensivas do que ofensivas. O Arias funciona melhor ali no bico da grande área, levando essa bola para a linha de fundo, ou fazendo a diagonal, ou vindo até por dentro. Mas se prender o Arias ali na linha lateral é complicado, ele não sabe fazer essa função. Pois bem, problema, o time não está rendendo. Sábado tem um confronto direto com o Flamengo. O Palmeiras não pode perder esse jogo, porque o Flamengo, se eu não me engano, está com 31, o Palmeiras tem 35. Se o Flamengo, em casa, no Maracanã, no sábado, vence o Palmeiras, vai para 34. Aí toca fogo no cabaré. E se o Fluminense venceu o Mirassol, então, o Fluminense tem 30. O Fluminense vai para 33. O Flamengo vai para 34 e o Palmeiras fica com 35. Aí o Campeonato Brasileiro pega fogo. Jogo importante no Maracanã no sábado, em que o Palmeiras não pode perder e o Palmeiras não vem jogando bom futebol. Aí foram perguntar para a Leila sobre a situação do Abel. A torcida está reclamando dele, a torcida acha que o ciclo dele acabou. Olha o que ela disse. Leila afirmou que não se preocupa com uma possível saída do Abel. Segundo ela, o técnico está muito feliz no clube e seguirá enquanto estiver motivado. Vai partir do Abel querer sair ou não. A presidente disse ainda que quando o Abel sentir que seu ciclo acabou, conversará diretamente com ela. O Abel vai procurá-la. Meu ciclo acabou, não quero mais ficar. Mas acredita que isso ainda demorará muito tempo e que a passagem dele terminará de forma maravilhosa. Essa aí é a entrevista que a Leila deu após o jogo Cerro Porteño 1, Palmeiras 0. E o Flamengo venceu na Libertadores ontem, venceu por 1-0, também um placar magro e de mau futebol. O Flamengo também é outro que não vem jogando bem. Mas o Flamengo tem peças que resolvem, que é o caso do Pedro, que está fazendo uma grande temporada, muita gente questionando porque o Ancelotti não convocou o Pedro. O Pedro e o João Pedro, dois centroavantes. O João Pedro é goleador do futebol inglês, da Premier League, foi considerado o melhor jogador da temporada pelo Chelsea. E o Pedro, né, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, ficaram de fora pro menino Ney, por outras peças aí. Mas eles estão na espreita. Vai que acontece algum corte, ou é João Pedro, ou é o Pedro. O Flamengo venceu o Estudiantes por 1-0, está classificado para as oitavas. A situação do Palmeiras ainda está indefinida, porque o Cerro Porteño tem 10 pontos com essa vitória. Importante, está sendo o primeiro colocado do grupo. O Palmeiras em segundo com 8 pontos, a 2 pontos do Cerro Porteño, e logo abaixo, na terceira colocação, tem o Sport Cristal com 6, já encostando ali no Palmeiras, 2 pontos de diferença. Então, Palmeiras, fica esperto aí, segundo colocado do grupo, pode pegar um complicado lá no outro pote, hein? Vai ter o pote dos primeiros colocados contra o pote dos segundos colocados. Então, falei do Flamengo, gol do Pedro. O Flamengo ainda tenta adiar o jogo do dia 30 contra o Curitiba, ainda está lá fuçando, não está gritando no ouvido da CBF para tentar adiar esse jogo, porque o Flamengo tem 4 jogadores convocados para a seleção que precisam se apresentar no dia 27 à CBF. E o jogo contra o Coxa é no dia 30. E o Flamengo está brigando ali pela primeira colocação com o Palmeiras. No dia 31 tem o jogo do Palmeiras contra a Chapecoense. O Palmeiras já tentou o adiamento desse jogo e não conseguiu. Se liberar para um, vai ter que liberar para o outro.
O Flamengo joga no dia 30, Palmeiras no dia 31. E o Flamengo pode ter 4 desfalques para esse jogo contra o Coxa, que é o Danilo, o Alexandro, o Paquetá e o outro, meu Deus. Danilo, Alexandro, Paquetá. Esqueci o nome do outro jogador. Léo Pereira, zagueiro. Então é isso. O Corinthians joga hoje, tá? O bando de loucos. Joga hoje às 21h30 contra o Peñarol lá no Uruguai. Jogão. Palmeiras, o Corinthians precisa tirar pontos do Peñarol. Thiago Silva tá livre no mercado. Você que precisa de um zagueiro, cara, o Thiago Silva tem 41 anos de idade. Eu acho, se eu fosse o Ancelotti, eu convocaria o Thiago Silva para a Copa do Mundo. Seria importante pela experiência dele. É melhor do que muitos dos zagueiros que ele convocou. O Thiago Silva é melhor do que Brenner. Thiago Silva, Bremer não é o nome dele. Thiago Silva é melhor do que Léo Pereira. E faria uma belíssima dupla com o Marquinhos, jogador que já está entrosado, já jogou até a Copa do Mundo juntos. E jogaram no PSG. Mas o Ancelotti não quis contar com um jogador de 41 anos. Fez uma temporada muito boa pelo Fluminense. Eu acho que o Fluminense desestabilizou, a defesa do Fluminense despencou na qualidade quando ele saiu. Fez um grande mundial de clubes, super mundial de clubes lá nos Estados Unidos, jogando pelo Fluminense, ao lado de zagueiros muito questionados pela torcida do Fluminense, que é o caso de Ignacio e de Freitas. O Thiago Silva segurava a onda. O Freitas virou o Beckenbauer ao lado do Thiago Silva. Ele saiu de uma forma estranha do Fluminense, rescindindo um contrato que ainda tinha 6 meses pela frente. A torcida do Fluminense não entendeu nada. Se despediu quando saiu do Milan, se despediu quando saiu do PSG, se despediu quando saiu do Porto, agora dessa vez. Mas do Fluminense ele saiu de forma abrupta. Estava lá no Porto, no término ali, 6 meses de contrato até o final da temporada, e o contrato dele acabou com a equipe portuguesa. Nesse momento, o Porto não quer a renovação do contrato, ele está livre no mercado. Há informações vindas da Itália de que o Milan está interessado por ele, por uma temporada. O contrato dele terminaria em julho de 2027. Ele jogaria uma temporada apenas pelo Milan e encerraria a sua carreira. Pessoas ligadas à família do jogador informaram que ele ainda não vai tomar uma decisão agora. Ele está fazendo um curso, não disseram que curso é, não sei se é curso de técnico, mas após esse curso ele vai decidir se vai encerrar a carreira ou vai para outro clube. Há clubes no Brasil de olho nisso, porque ele, mesmo com 41 anos, é melhor do que muitos zagueiros de clubes grandes no futebol brasileiro. Vamos ver qual é o próximo passo do Thiago Silva. Nesse momento, ele está livre no mercado. Um zagueiro que está pedindo para ficar livre no mercado é o Dória. Ele falhou infantilmente no jogo contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, e também falhou contra o Milionários. O Dória, zagueiro do São Paulo. No jogo contra o Fluminense, ele virou a cara, deu um passe para a entrada da área, o jogador do Fluminense aproveitou e saiu o gol do Flu. Ele recebeu muitos ataques, muitas reclamações, muitos xingamentos e ameaças, não só ele, a família dele também, nas redes sociais. Então ele procurou a diretoria do São Paulo e pediu uma rescisão contratual. Não quer mais ficar no São Paulo depois dessas 2 falhas e principalmente por causa do hate que ele recebeu nas redes sociais. Cara, na minha opinião, jogador que fica caindo na pilha de rede social, eu acho que o jogador não deveria nem olhar a rede social. Porque ali é um ambiente que não é muito bacana e as pessoas vão lá expressar suas opiniões e não tem controle. O cara vai de xingamento a ameaça. Acho que ele deveria seguir a carreira dele no São Paulo. O que importa é que o grupo aceita ele, a diretoria e o técnico. Ele é titular do São Paulo e ele toca o seu trabalho. Ficar preocupado com quem está à volta, o que estão dizendo, cara, isso infelizmente é normal. A opinião do torcedor, na maioria das vezes, não é o que o jogador quer ouvir. Antigamente, na década de 80 e 90, não tinha essas redes sociais que tem hoje, Instagram, Twitter. O jogador só se preocupava em ler o jornal depois da partida e ver a nota que ele recebeu lá. Aí ele ficava ofendido por causa da nota que ele recebeu pelo Jornal dos Esportes ou o Globo. Mas hoje não, é todo mundo xingando o cara. Mas não é por aí. Mas tá aí a informação que o Dória pediu rescisão do São Paulo.
Botafogo, o Alex Telles, lateral esquerdo, jogador de seleção brasileira, já com passagem pela seleção, acho que já foi até convocado para uma Copa do Mundo. Ele tem um contrato dele terminando com o Botafogo em dezembro desse ano. No meio do ano, daqui a um mês e meio, daqui a um mês, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. O Botafogo até agora não procurou ele para renovar o contrato. Tá bem claro que o Botafogo não quer ficar com o jogador, mas eu acho que não é muito inteligente, porque você não vai ter... acho que o Alex Telles tem muito futebol pela frente ainda. Você não vai conseguir negociar esse jogador. Chega daqui a um mês, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e sair de graça. E o Botafogo não é um clube que está podendo abrir mão de dinheiro. Seria interessante arrumar alguma coisa. Já perdeu o Barbosa para o Palmeiras, o Alex Telles até agora não foi procurado para renovar o contrato. Palavras do próprio jogador, não, até agora eles não me procuraram, e o contrato dele termina em dezembro. O que não vai faltar é interessado na contratação do Alex Telles. Eu acho que a galera está só esperando chegar o período de pré-contrato para ele assinar, para ele vir de graça. Não é inteligente negociar com o Botafogo agora. O Botafogo está uma bagunça. Deixa o like, se inscreva, compartilha, tô indo nessa. Abraço.